E aí, introdução ao UX UI design, a profissão e o profissional. Esse vídeo é para você que não sabe nada, nenhum termo ou até as diferenças do que é a profissão ou o que é o profissional ou quais são as técnicas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Será o último vídeo que você precisa assistir para entender UX UI. Vamos passar sobre todas as teorias, descrições, técnicas, tudo o que você precisa para entender o que verdadeiramente é a profissão, o profissional e como a gente trabalha no dia a dia. Vamos começar. Então vamos começar falando sobre a técnica, a teoria, não a profissão. O que é verdadeiramente UX ou UI design? Nós não estamos falando do profissional UX designer ou UI designer. Estamos falando da profissão em si, da prática, da teoria. Vamos começar do básico. Pega um papel e caneta para você aprender de uma vez por todas. O X, ou UX, ou User Experience, ou experiência do usuário. É a área do design que se preocupa em melhorar a forma como as pessoas ou usuários interagem com o seu produto ou serviços digitais, websites, aplicativos ou até sistemas mais complexos. O objetivo é garantir que a experiência do usuário seja fácil, agradável e eficaz. Então, quando falamos de UX, estamos falando de experiência, sentimento em relação à utilização de um produto. Agora vamos falar sobre UI, ou UI, ou User Interface, ou interface do usuário. Trata-se da parte visual dessa experiência, ou seja, é a criação da interface. São todos os botões, menus, cores, tipografias, espaçamentos, imagens com as quais os usuários ou clientes interagem em um produto digital. Então, aqui, de forma básica para você. O X é toda a experiência e sentimento que o usuário tem em relação ao seu produto. E o Y, ou o I, é tudo aquilo que o usuário vê na sua interface. Então, um é sobre sentimento e um é sobre visualização e interação. Perfeito? Agora vamos falar sobre o profissional. O que verdadeiramente faz um UX designer e um UI designer? Explorando as responsabilidades do profissional, posso começar com a seguinte frase: o trabalho de um designer de UX e UI é garantir que a experiência do usuário e do seu cliente seja positiva e que a interface seja funcional e bonita. E quando a gente fala bonita, não significa que você vai agradar todo mundo. Aqui vão algumas das principais responsabilidades de um e de outro. A primeira responsabilidade é a pesquisa de usuário. Essa responsabilidade vem muito pesada para o UX designer. O designer de UX começa o seu trabalho com pesquisa, arrecadando informação e tentando entender quem são seus usuários, quem utiliza o produto, o que eles precisam, o que eles pensam, como eles se comportam e quais são os pontos de dores que eles têm. Ele utiliza essas informações para planejar uma experiência que atenda todas essas necessidades e que resolva todos esses pontos. Nem sempre é possível, mas é uma responsabilidade importante. Criação de wireframes e protótipos, também uma responsabilidade dividida entre o UX designer e o UI designer, depende do tamanho do seu time. Com base na pesquisa, o designer vai criar esboços e rabiscos simples e protótipos para testar todas essas ideias de design. Isso pode incluir o layout de uma página, de uma navegação ou até um fluxo completo cheio de ações e cliques que o usuário precisa seguir. Vale lembrar que essa é uma parte muito importante, já que o protótipo ele permite que você faça um teste de usabilidade e ele permite que você levante novas hipóteses e novos problemas. E aqui o design visual. Aqui é uma responsabilidade primariamente do UI designer. O designer de UI é responsável pela parte visual, toda a parte visual. Ele cuida da estética da interface, como cores, fontes, ícones, botões, espaçamento, princípios de design. O objetivo aqui é criar uma interface que seja não só bonita ou agradável, mas que também seja intuitível e fácil de ser utilizada. Teste de usabilidade, uma responsabilidade também dividida entre o UX designer, UI designer, e se você tiver um time de pesquisadores, possivelmente são os pesquisadores, os UX researchers,
que vão fazer essa parte aqui. Mas é importante que você saiba fazer e que entenda o que é o teste de usabilidade. O designer realiza testes com usuários reais para identificar pontos de dificuldade, pontos positivos e negativos e entender se a experiência está funcionando como o esperado. Porque vale lembrar que opiniões todos nós temos, ideias todos nós temos, mas não significa que todas as nossas opiniões e ideias vão funcionar com todos os nossos usuários. Claro que todas essas habilidades e essas responsabilidades que te passei agora é um resumo, mas de forma geral é um profissional com diversas responsabilidades complexas, com foco em entender e criar produtos digitais, soluções para produtos que façam os usuários, os seus clientes, conseguirem realizar ações rápidas e intuitivas, que eles consigam resolver problemas, que eles consigam chegar em um resultado. Resultado esse que pode ser positivo ou negativo. Tudo vai depender de como você desenhou esse produto. Mas qual a diferença entre UX e UI? As diferenças entre as duas áreas são pequenas, depende da estrutura do seu time e do tamanho do seu time, mas ao mesmo tempo podem ser grandes caso a gente comece a falar sobre especialidades. Mas algumas delas aqui são: UX design, ele se concentra em como o produto funciona. Lembre-se dessa palavra, como. Como o produto funciona, como ele resolve o problema do usuário. É sobre otimizar a jornada do usuário e garantir que esse usuário tenha uma experiência eficiente e sem frustrações. Então a ideia aqui é resolver problemas, é trabalhar em soluções. O UI design, ele se preocupa com o aspecto visual. A interface precisa ser atraente, também precisa ser clara e fácil de ser utilizada. O trabalho de UI é garantir que o design visual melhore a interação do usuário com o produto. Então é importante você entender que ambos são necessários, ambos são colaboração, ambos precisam existir para que o seu produto exista de uma forma interessante para o usuário e que não só seja belo ou que só seja experiência, mas que tenha os dois pontos. Só um ponto ou só um outro ponto não significa que o seu produto seja funcional ou atraente. Existem diversos pontos quando a gente fala de produto. E eu faço você pensar agora. Qual aplicativo você utilizou na última semana que te deixou frustrado, que te deixou encucado, que talvez não tenha resolvido o seu problema da forma que você esperava? Bem, pode ser que seja que o time de UX não esteja focando tanto nos seus usuários. Agora vamos a um outro cenário. Qual foi o último aplicativo que você utilizou, o website que você utilizou, que você olhou e fez: isso aqui tá estranho, parece que não foi considerada a parte visual. Bem, isso também pode ser uma consideração de UI design. Talvez o UI designer não focou tanto em fazer a interface atraente para o seu público-foco. Ambos são necessários. Então, quando eu vejo a discussão na internet de mas se UX não existir, UI não existe. Se UI não existir, UX não existe. Não funciona bem assim. Ambos precisam coexistir. Ambos precisam colaborar. Ambos precisam respeitar as profissões dos dois. E vale ressaltar que um product designer tem as duas habilidades. Então, não é uma ou outra. E agora vamos conversar um pouquinho sobre habilidades. Quais são as competências do profissional de UX e do profissional de UI? É necessário você se tornar um profissional que entenda que algumas dessas habilidades são essenciais, outras dessas habilidades são habilidades que a gente chama de hard skills, ou seja, habilidades técnicas, e outras habilidades são soft skills, são habilidades interpessoais. É quem você é, basicamente. Ambas são necessárias. Uma mistura dessas habilidades técnicas e habilidades interpessoais é o que faz você um profissional único para o mercado de trabalho. E um profissional que tenha um espaço em empresa talvez corporativa, mas que não numa startup, por exemplo. Ser um profissional de product design não significa que você consegue trabalhar em todas as indústrias, em todos os cenários. Seria o ideal. Mas nós, como pessoas, temos algumas habilidades interpessoais que nos fazem mais encaixados em alguns cenários. Eu, por exemplo, não consigo trabalhar em banco ou fintech, porque algumas habilidades interpessoais que eu tenho não me permitem trabalhar nesse ambiente e não me deixam confortáveis em trabalhar nesse ambiente. Logo, é importante que você, como profissional e como pessoa, entendam quais são as suas habilidades práticas e técnicas e quais são as suas habilidades pessoais.
Algumas habilidades essenciais. Empatia. O designer de UX precisa ser empático, ou seja, entender as necessidades e dificuldades do seu usuário, é o famoso se colocar nos sapatos do seu usuário, e ele deve ser capaz de pensar como o usuário. Não é ser o usuário, é pensar como o usuário. Então é tentar sempre se colocar no lugar do usuário e entender se aquilo é realmente difícil ou não. Pesquisa e análise de dados. Habilidades para conduzir pesquisas, analisar dados e traduzir essas informações em insights, ou seja, pedaços de informação, que vão ser utilizados para melhorar a experiência do produto. Design visual. Para quem trabalha com UI, o conhecimento de design gráfico é essencial. Isso inclui noções de cores, tipografia, espaçamento, princípios de design, laws of UX. Tudo isso é essencial que você entenda. Vale ressaltar que livros teóricos de design visual são muito importantes. Eu sei que alguns designers visuais ficam sempre presos a ferramentas porque se sentem confortáveis, mas um bom UI designer também entende de teoria de design. Prototipagem e ferramentas de design. A utilização de ferramentas como Figma, Sketch, Paper são essenciais para criar wireframes, protótipos ou interfaces. Comunicação. Designers tanto de UX como UI precisam aprender a se comunicar, articular ideias e justificar suas escolhas para os seus clientes ou stakeholders da sua equipe. É preciso apresentar soluções de design de maneira clara e eficiente. E essa comunicação talvez seja um dos maiores diferenciais hoje dentro do mercado de design. Como eu disse, existem habilidades hard skills e soft skills. Hard sendo habilidades técnicas ou práticas que você executa no dia a dia, e soft skills sendo habilidades interpessoais. São considerações do que você é como pessoa. É importante entender que um profissional bom hoje no mercado, ele tem uma mistura entre técnica e habilidades pessoais. Nem sempre só ferramenta vai te salvar no dia a dia. Comunicação é necessário, empatia é necessário, habilidades como entender problemas, absorver informações, explorar informações, todas essas habilidades são um conjunto que criam um profissional bom ou ruim. E agora vamos falar um pouquinho sobre mercado, carreira, construção de carreira e vagas. Como está o mercado de UX e UI? Bem, oportunidades na área existem, mas aqui eu preciso separar entre o momento atual e o futuro. O momento atual é a procura alta por parte das empresas, um volume alto de profissionais entrando no mercado, o que cria uma competição um pouco violenta. Mas, se você realmente começa a entender os números, vai perceber que o volume disponível nem sempre são os melhores profissionais. E a competição talvez nem seja tão violenta assim. Ou seja, estude, pratique, se dedique, que você tem um espaço interessante para começar a sua carreira. Sim, nós passamos por um momento negativo de cortes, layoffs em massa, mas é algo natural, sempre existiu. As pessoas ficam chocadas porque não entendem verdadeiramente o mercado. Eu fiz um ao vivo bem longo sobre isso. Recomendo assistirem aqui no canal. Agora vamos conversar sobre o futuro. Quantos aplicativos você tem no seu celular hoje? Quantas tecnologias novas são lançadas por semana? Pois é, tudo tem tela, tem usuário, tem funcionalidade e vai acabar em algum momento precisando de profissionais de UX, UI, Product Designers, engenheiros, PMs, Content Writers, UX Writers. Tudo que é envolvido no mercado de tech é um mercado muito quente, muito ativo. Não é algo que vá acabar da noite para o dia, já que hoje, nossa vida, nosso dia a dia, nossa casa, nosso carro, tudo depende de telas, tecnologias embarcadas. Mas, eu sei que a pergunta vai vir, AI, AJ. Como que as novas tecnologias de inteligência artificial vão afetar o nosso trabalho? Bem, afetar não é a palavra certa. Eu acho que é auxiliar, acelerar. É nada mais, nada menos do que uma nova ferramenta. Há anos atrás você trabalhava no Photoshop, no Illustrator. Depois você migrou para o Sketch, depois você migrou para o Figma e agora você vai migrar para tecnologias de AI. Vale lembrar que essas tecnologias nada mais são do que caricaturas do que realmente é um bom designer. Não significa que faz o trabalho de um bom designer. Então eu acho que esse medo que vocês têm é um medo meio que do bicho papão, é a mesma coisa. Um adendo importante sobre a área de design. Eu sei que alguns de vocês vão ver esse vídeo e vão falar, Jota, mas existe um volume de aplicações muito grande nas vagas que eu percebo no LinkedIn. Às vezes tem 10 mil pessoas aplicando. Vem aqui um cenário para você entender.
Quantas pessoas fazem bootcamps de 12 horas ou 20 horas e se acham profissionais o suficientes para estar na vaga? Muitos. Quantas pessoas verdadeiramente são profissionais e sabem o que estão fazendo e estão preparados para a entrevista de trabalho? Poucas. Bem, tá aí a sua resposta. O volume de pessoas aplicando nem sempre é correlacionado à qualidade dos aplicantes. O volume de pessoas aplicando nem sempre é correlacionado ao volume de pessoas que serão entrevistadas. A minha dica para você é: tenha o seu currículo preparado da forma correta, faça um bom treinamento de UX, onde você tem um acompanhamento dos instrutores e não só um treinamento de 12 horas. Sejamos honestos aqui. Ninguém vai aprender nada em 12 horas, você não vai aprender nem a fazer uma pasta em 12 horas. Ainda mais aprender uma profissão de design em 12 horas. Só livros de design hoje são mais de 15 mil livros na biblioteca de design. Como que você vai aprender design em 12 horas? Isso não existe. Nosso treinamento da Design Circuit, por exemplo, só de horas-aulas são mais de 400 horas-aulas. Só de mentorias gravadas são mais de 1.400 horas de mentorias gravadas. E isso eu estou gravando o vídeo em 2025, na data que esse vídeo está publicado. Logo, se você assistir isso daqui 2 anos ou 3 anos, talvez as horas-aulas tenham passado de 5 dígitos, quem sabe. Então a profissão ela está sempre evoluindo e ela exige que você também esteja sempre evoluindo. 12 horas não é absolutamente nada. É um dia de estudo. Não é um mês, não é uma semana, não são 6 meses, não são um ano. Um piloto de avião com 12 horas voa um avião? Não. Um designer com 12 horas de estudo é um designer? Não. Ei. Se você se interessou pela área e quer saber como começar, aqui vão algumas dicas. Estude o básico, comece com vídeos no YouTube gratuitos sobre design, UX, UI. Só aqui no canal da DC você tem mais de 60 horas aulas, datando esse vídeo sendo gravado hoje. Existem muitos recursos para iniciantes, até mesmo treinamentos como o UX Lite, que é assinado pela Design Circuit e é algo bem introdutório com um preço extremamente acessível. Livros são boa parte do seu aprendizado teórico, então se puder comece lendo tudo. Mas a Jota, qual livro? Todos. A Jota, mas não tem um top 10? Top 10 todos. Então, o estudo teórico ele é muito importante e ele pode ser começado hoje. Basta você querer. Prática. A melhor maneira de aprender é praticando. Crie os seus próprios projetos, projetos pessoais ou até mesmo desafios que são gerados online. Mas lembre-se que o projeto bem feito ele envolve usuários reais. Ele envolve problema e ele envolve uma solução testada. Cases fictícios nem sempre vão te ajudar no seu portfólio. Falando de portfólio, construa um portfólio. Um bom portfólio é essencial. Sem um portfólio, como você mostra os seus projetos e trabalhos? O portfólio ele mostra e apresenta o seu processo de design, a sua prática, a sua qualidade, a sua atenção em como praticar UX e UI. É o mínimo para aplicar para uma vaga. Participe de comunidades de design. A área de UX e UI tem muitas comunidades que são extremamente acolhedoras. Por exemplo, você tem o Vagas UX, que incrivelmente produz um conteúdo infinito, não sei como continuam produzindo, que deveria inclusive ser pago. Só no website do Vagas UX você tem vagas, dicas, treinamentos, links e você tem o grupo de WhatsApp deles que estão sempre falando sobre design, carreira, UX, vagas e etc. Lembre-se de um detalhe: teoria e prática. Apenas saber utilizar ferramentas não significa muita coisa. Você precisa da teoria, das descrições técnicas, de cada descrição de cada coisa ou técnica ou prática, e com essa informação vai vir principalmente dos livros. A prática é uma obrigação. Quanto mais, melhor. Sem choro. Nem me pergunta, mas praticar 3 vezes tá bom, AJ? Pelo amor de Deus. Sendo bem honesto com você, não tá bom. Pratique com obsessão. Obsessão por aprender, obsessão por ser bom, obsessão por saber o que faz. 100 vezes, se possível. 1000 vezes, se possível. Até você se sentir seguro o suficiente, confiante e pensar: eu sei exatamente como praticar tudo isso aqui, do início ao fim. Então, resumindo, é um profissional envolvido em produtos digitais, websites, aplicativos, serviços, sistemas, dashboards, diretamente relacionado com o resultado desses produtos que você entrega, criando e evoluindo funcionalidades para que os seus usuários e os seus clientes se sintam bem ao utilizar um produto, que toda essa ação e essas jornadas sejam fáceis, rápidas e intuitivas. É um mercado gigantesco que ainda está em evolução constante, principalmente
com novas tecnologias, vai precisar estudar muito e muito e muito. Como se fosse pilotar um avião comercial. Sim, isso mesmo. Dedicação é a expectativa mínima, é o bottom line. Se você quer trabalhar com isso, estudar é uma constância, diariamente, mesmo que você tenha 10 anos de carreira. E saiba que tudo isso é possível para aquele que senta e faz acontecer. Aquele que reclama, bem, esse vai ficar no mesmo lugar sempre. Espero que tenham de fato aprendido algo novo hoje. Deixem o seu likezinho, sério mesmo, deixa o like aí porque é bom. Compartilha com um amiguinho, deixa o comentário e se tiver alguma dúvida, principalmente nesse vídeo, sobre a descrição, sobre como eu apresentei para você a técnica, a prática e a profissão, deixa nos comentários que eu vou responder todos os comentários que estejam aqui. Perguntas difíceis ou fáceis? O meu papel aqui é te ajudar a aprender sobre essa profissão que eu gosto tanto e que é a minha profissão, é o que eu faço no meu dia a dia. Então eu estou aqui para te ajudar, deixa as perguntas que eu vou responder todas elas. Te vejo no próximo vídeo e espero que esse vídeo seja definitivo na explicação do que é UX UI e que você não precise falar mais sobre o ketchup ou aquela foto ridícula da grama cortada no meio. Até porque isso não são descrições de UX UI. Vejo você no próximo.